Vocês estão comigo? Então abre sua Bíblia aí, deixa ela aberta, que a bondade de Deus possa te alcançar aqui esta noite. Amém? Quem esteve aqui de manhã, erga a mão, por favor. Algumas pessoas. Amém. Foi uma bênção aqui de manhã, né? E creio que Deus há de fazer grandes coisas também esta noite. E nós vamos trabalhar este assunto. Vamos que meu tempo, hoje eu quero um pouco mais de tempo, quero que você me ajude, por favor, e fique comigo porque é um assunto um pouco complexo, um assunto que você provavelmente já ouviu falar, mas hoje nós queremos elevar o nosso conhecimento, queremos desmistificar algumas coisas que possam haver de exageros, que possa haver de citações que foram sem esclarecimentos, ou uma parte você não acompanhou na sua totalidade. Este é um assunto muito importante para os membros de uma igreja, para o povo de Deus. Então nós vamos trabalhar sobre uma arma secreta que o cristão tem, sobre um auxílio que o cristão, que se comporta como um soldado do céu, que ele tem este auxílio. Como o pastor William finalizou aqui de manhã, nós não estamos sozinhos, nós não estamos desamparados nesta guerra, mas nós temos um batalhão celestial que está servindo e nos ajudando em todo o tempo. Então o propósito desse sermão é trazer esclarecimento e aumentar o nosso conhecimento sobre angeologia. Nós vamos falar assim brevemente, rapidamente, porque é um assunto muito extenso. Por isso eu peço muito a sua atenção, o seu precioso tempo, para que nós possamos discorrer sobre esse assunto das Escrituras. Estudo sobre os anjos no grego, ángelos, que significa mensageiros. E nós vamos trabalhar Hebreus 1, do 13 ao 14, foi quando Deus me deu uma experiência em cima deste versículo, algo que aconteceu na minha vida. Eu conto detalhadamente aqui com o meu filho Luca, um testemunho. No final, se nós tivermos tempo, eu vou passar rapidamente. E eu estava escrevendo um capítulo, o Ministério dos Anjos, e aqui tem um QR Code com outro testemunho. Se der tempo, vamos ouvir hoje também. Tem muita coisa para acontecer aqui hoje, e Deus fez grandes coisas na minha vida através do Ministério dos Anjos, e aqui eu conto em detalhe. Este é meu segundo livro, pela graça de Deus. E quando eu estava escrevendo ele, eu pesquisando sobre o assunto, eu encontrei este livreto aqui, ó, do reverendo Hernandes Dias Lopes. Porque se você ouvisse eu falando, você poderia até, né, ficar em cima do muro, o Mateus falando, aquele rapazinho lá, tá. Mas assim, o mestre Hernandes Dias Lopes falando no Ministério dos Anjos, é muito importante que você conheça. E o meu capítulo está baseado 99,9% no que eu aprendi aqui com ele. Deus tinha me dado uma mensagem, toda uma ministração, e aí deu todo o embasamento que eu precisava. E hoje nós vamos pregar muito sobre esse livreto. Antes, eu quero, Ivan, faz um favor para mim, meu filho. Me ajuda, dê um toque à esposa, né? Corre aqui, por favor. Olha, o cara tá atleta, o cara tá sem camisa, tô morrendo de frio. Tem um irmão ali do seu lado, eu não sei quem que é, presentei a ele com esse livro aí, pela graça de Deus. Que você faça uma boa leitura, meu jovem, e que Deus revele o propósito eterno dele dentro do seu coração. Amém? Deus abençoe. Vocês estão comigo? Vamos lá. Hebreus, se eu falei Efésios, me perdoe. Hebreus 1, 13. Ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés? 14, preste bem atenção nisso. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Preste atenção nisso. Versículo 13. Ora, a qual dos anjos? 14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Essa é a palavra de Deus para nós essa noite. Os anjos de Deus, aqui citado como espíritos ministradores que estão disponíveis para servir aqueles que hão de herdar
a salvação. E eu coloquei como o tema desta noite o ministério dos anjos. E sobre isso, o Hernandes Dias Lopes tem muito embasamento, e eu me lembro que ele fala aqui no livro que ele foi pregar, ele já tinha 26 anos de ministério quando ele pregou sobre anjos. E isso para nós é um alerta, porque nós precisamos conhecer aquilo que nós temos em mão, o poder de Deus, a manifestação, como o reino dos céus está se movendo e se manifestando. Um tema que é citado na Bíblia 313 vezes, sendo 139 no Antigo Testamento e 174 no Novo Testamento. Eu até achei que era mais no Antigo, mas para minha surpresa é mais no Novo. E no Antigo, quando você se deparar com o anjo do Senhor em letra maiúscula, está se fazendo referência a Jesus Cristo. E hoje nós estamos falando aqui sobre os anjos ministradores. Então, para começar os nossos ensinamentos aqui esta noite, ainda não saí da manhã? Me ajuda aí, por favor. De manhã eu devo ter falado noite, pastor William falou umas 3 vezes, no mínimo. Mas para que a gente comece esse ensinamento agora à noite, o primeiro tópico que eu separei aqui para nós estudarmos é: todos são espíritos ministradores. Repita comigo: todos são espíritos ministradores. Hernandes Dias Lopes vai dizer: embora sejam seres reais, são invisíveis. Embora não possamos vê-los, eles trabalham a nosso favor. Quero repetir essa ênfase aqui, com ênfase, essas palavras do Hernandes Dias Lopes. Embora sejam seres reais, são invisíveis. Embora não possamos vê-los, eles trabalham a nosso favor. E ele completa: não tiram férias, não descansam, não dormem. São agentes da providência de Deus. Olha que situação que nos é colocada aqui esta noite. Os anjos de Deus, eles não tiram férias, eles não param para descansar, eles não dormem, eles são agentes da providência de Deus. E a igreja, cada pessoa que vem à igreja, ela tem uma visão sobre anjos. As pessoas às vezes conhecem anjo e ela coloca na mente dele aquele anjo que ela assistiu num desenho animado. Outros vão conhecer os anjos, quando eles são encenados em teatros. Algumas outras pessoas montaram na sua mente um trono celestial com vários anjos, baseado em Apocalipse 5:11, onde a palavra de Deus vai também fazer essa colocação sobre anjos. Apocalipse 5:11 diz: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Então cada um tem essa visão na sua mente sobre anjos. E a Bíblia vai ter relatos bíblicos sobre anjos, sobre arcanjos, sobre serafins. Mas essa noite eu quero me atentar com você somente aos anjos ministradores. Como nosso primeiro tópico que estamos estudando, somente sobre espíritos ministradores. Normalmente, nós falamos mais sobre os anjos caídos, e também é um tipo de anjo também. E a igreja conhece os anjos caídos, as forças malignas. E nós precisamos explorar também os anjos celestiais, os anjos do bem, os anjos de Deus. Por quê? Porque na guerra espiritual vai haver esse combate. Nós vamos interceder e vai haver um combate. Os anjos guerreiros do Senhor estarão trabalhando por nós contra esses espíritos malignos, contra o poder das trevas. Então, nós precisamos se atentar sobre isso. A divindade do mal está aí trabalhando, o poder das trevas está aí trabalhando, aprisionando pessoas. Mas quando nós conhecemos o que é os anjos ministradores, nós temos uma arma secreta para guerrear em nossas mãos. De manhã eu citei a pastora Marlene, e aí minha sogra depois confessou comigo, A pastora Marlene sempre falava: envia anjos guerreiros lá na sua casa, anjos ministradores, envia anjos. Mas eu não sabia a dimensão como nós poderíamos enviar esses anjos. Então esta noite é um esclarecimento para muitas pessoas, porque você foi ensinado que você
tem anjos que estão trabalhando, estão guerreando a nosso favor. E você, numa intercessão, numa causa, deve sim utilizar e pedir a Deus que Ele envie os seus anjos, os seus guerreiros, para lutar por uma causa. Não é na força do nosso braço, mas é através do Espírito Santo de Deus, é através do nosso Deus. Por isso, esta noite, vamos edificar a nossa fé, confiar no poder de Deus, confiar que existe milícias celestiais aqui hoje, amparando todo este culto, estar com os nossos olhos, os nossos ouvidos bem atentos, abertos, porque anjos ministradores, ou espíritos ministradores, citado aqui no versículo 14, estão trabalhando para um propósito eterno do nosso Deus. E mais ainda, eles estão trabalhando para um propósito que está se cumprindo diante das nossas vidas. O versículo vai dizer que eles estão trabalhando para aqueles que hão de herdar a salvação. Então, nessa breve exploração, eu quero finalizar esse primeiro tópico contando um relato, um testemunho real para que impacte a sua vida. Certo dia, o irmão André, considerado contrabandista de Deus, fundador do Portas Abertas, que fez missões pelo mundo inteiro, levando Bíblias para países que ainda não tinham o Evangelho ou que eram contrários ao nome de Jesus Cristo. Certo dia, o irmão André estava próximo, chegando à Romênia, e ele tinha um carregamento de Bíblia dentro do seu carro. E avistando aqueles guardas na barreira, o irmão André fez uma oração e pediu: Deus, envia os teus anjos para que eu possa passar com essa carga, para que aqueles guardas, eles não me parem, que eu não seja preso, guarda o teu servo. E o irmão André chegou na barreira, e logo foi mandado ele encostar, e ali quando fizeram a revista no carro dele, aquele soldado pegou uma caixa de Bíblias, e chegou diante dele, e disse assim: eu não sei para onde você ia, mas corra, ande logo, porque senão os tomates irão estragar. Sabe, o poder dos anjos ministradores é uma realidade. É uma realidade que os anjos estão trabalhando para aqueles que estão diante de um propósito eterno. O Evangelho não é um conto de fadas, não é uma alegoria. O Evangelho é uma realidade, é uma verdade que está se cumprindo diante da minha, da sua vida, diante dos nossos olhos. Os anjos do Senhor continuam trabalhando para aqueles que creem, para aqueles que acreditam, para aqueles que exercitam a sua fé num Deus Todo-Poderoso. Segundo ensinamento para esta noite é um posicionamento como igreja. Repita comigo: posicionamento como igreja. Nossa vida não é um perde-ganha com o diabo. A vida do cristão, ela não pode estar equiparada num perde-ganha com o diabo. Eu acredito que muitas vezes há um equívoco na nossa mente quanto à nossa posição, quanto às vezes aos relatos que nós falamos e colocamos o diabo numa disputa ali com Deus. Colocamos, sabe, o cristão no diminutivo, um cristão que tem aquele complexo de inferioridade, que acha que ele sempre está sendo atacado, que ele está sendo prejudicado, que o diabo está com toda a força e Deus precisa fazer algo, mas nos relatos que alicerça a sua mente de comparar Deus com o diabo. Eu quero desmistificar isso na sua mente e te dizer: Deus está a quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância do diabo. O poder de Deus é muito, mas muito maior. Talvez você esteja na igreja há muitos anos e já ouviu frases, e eu quero citar aqui para que você se identifique comigo, ou se você já fez isso, para nós melhorarmos esta noite. A pessoa está aqui na igreja e diz assim: agora que eu estou certinho na igreja, começou a dar tudo errado. Uma frase do cristão que ele carrega com tanto amor. Outra, o cidadão, eu ia falar o irmão, mas eu vou falar o cidadão. A pessoa está lá desviada, está lá tocando terror na terra, acabando com a vida dele, bebendo, acabando com tudo, sai para as noitadas,
orgias, pornografia, chega todo dia atrasado no serviço, não cumpre com seus compromissos, aí ele volta para a igreja, aí ele está certinho, se conduzindo, 2 meses, não pediu nem perdão pelo tanto de pecado que fez ainda, 2 meses ele é mandado embora do serviço. O que ele fala? Agora que eu estava certinho, o diabo atentou minha vida a mim sair da igreja. Não, meu irmão, você fez tudo errado e foi mandado embora porque você é um péssimo funcionário, porque você não cumpriu com as suas obrigações, porque você não era merecedor do valor que é depositado na sua conta todos os meses. Ou talvez você foi desligado também porque a empresa não era boa. Mas existem várias situações, pode ter sido um livramento de Deus, mas a gente já assimila assim, agora é o diabo, agora é o diabo. Alguém aqui já ouviu falar isso ou é só eu que estou contando causa? Está todo mundo já ouviu, então não estou sozinho, né? Vocês estão comigo? Nós precisamos melhorar essas colocações. E eu não estou dizendo aqui que o diabo não tem poder. De manhã eu citei também um testemunho de um jovem que levou nesta mesma linha essas conversas comigo, e quando nós discutíamos, eu falei para ele, bom, mas se o diabo está fazendo tanta coisa assim, agora que você está certinho, então o diabo e Deus está aqui, né? Na mesma guerra aqui, está lutando, os dois, um contra o outro. Ele, não quis dizer isso. Eu falei, não, mas é o que eu estou entendendo pelas suas falas. Cuidado com a maneira que você está colocando Deus. Eu quero que você compreenda esse exemplo. Quando nós citamos frases desse tipo, é como se nós fizéssemos uma escala, e aí nós colocamos Deus aqui, e abaixo de Deus o diabo, e abaixo do diabo os anjos, e abaixo dos anjos as pessoas, o ser humano. Essa é uma mentalidade que muitos cristãos têm, porque ele sempre fica se colocando, eu aqui, o diabo faz isso. Mas essa noite eu quero que você compreenda que nós estamos diante de outra estrutura no reino de Deus. O reino de Deus, Deus está a quilômetros. Se eu pudesse classificar isso para você, eu não consigo, mas olha, a dimensão seria Deus está lá no infinito, nas alturas. E sabe, depois aqui, na sua visão, no seu campo de visão, está o ser humano. E depois está os anjos. E os anjos ficam aqui, servindo a Deus, servindo você, servindo a Deus, servindo você. E aqui embaixo está o diabo e seus anjos. A questão é que a igreja muitas vezes tem uma posição de colocar o diabo próximo de Deus, mas isso é impossível. Deus está muito além. Deus é muito maior. Deus é infinito. A imensidão de Deus não cabe na sua mente finita. Então, como igreja, nós precisamos melhorar isso. Salmos 8, 4 e 5, eu vou formalizar este pensamento junto com você. Salmos 8, vocês estão comigo? Salmos 8. Que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Repete comigo, fizeste-o por entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. A Bíblia está dizendo que Deus fez você um pouco abaixo, te coroou de honra e de glórias, e você vai entender o porquê. Deus nos fez e nos colocou como a obra-prima da criação. Se você não se comporta como tal, você não entendeu o que é a sua posição diante de Deus. Então eu estou falando, Deus está aqui, e Ele o criou, o ser humano, e colocou ele aqui. Abaixo dele os anjos, e eu vou te provar isso pela Bíblia em 1 Pedro 1, versículo 12. Eu vou te provar não, eu vou te apresentar, porque vai de cada um a fé, né? Quem quer acreditar ou não. Mas que o Espírito Santo gere essa palavra no seu coração. Aqui está falando sobre a obra da redenção, sobre o Espírito Santo que habita em cada um de nós. E o final do versículo, a palavra de Deus vai dizer assim: coisas essas que anjos desejavam contemplar. Os anjos olham para mim e para você e desejam contemplar a obra redentora de Jesus.
a obra do Espírito Santo sobre as nossas vidas. É isso que os anjos estão olhando e vendo, e às vezes você não está olhando e não está vendo esta grandiosidade, mas é o que a Bíblia está nos ensinando. A eles foi revelado que não para menos, que não para si mesmo, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aquele que, pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos desejavam contemplar. Os anjos olham dos céus e desejam contemplar a obra do Espírito Santo em mim e você. Só por isso você já deve mudar o seu posicionamento como igreja do Senhor. A Bíblia que vai dizer que os anjos sem dúvidas estão perplexos com o maravilhoso plano de redenção e com a eterna exaltação dos remidos. O Hernandes Dias Lopes ensina assim, os anjos de Deus não precisam de redenção, pois nunca pecaram, mas também nunca foram adotados na família de Deus. São criaturas, não filhos. Nosso grande privilégio é nascermos de novo e sermos adotados como filhos de Deus. Eu e você fomos comprados com o precioso sangue de Jesus. Sabe, Deus fez o ser humano como a obra-prima da criação. Colocou você, te coroou, te deu um motivo para você servi-lo, segui-lo, te deu o Espírito Santo. E além de tudo, falou que seremos herdeiros e cordeiros com Ele dentro de uma eternidade. Então, essa nossa posição é maior que a angelical. Nós nunca seremos espírito como os anjos, mas chegaremos ao céu com um corpo glorificado igual ao de Jesus Cristo. É uma posição maior. Os céus, os anjos foram feitos para servir. Sabe, a terra, os céus foram feitos para o ser humano desfrutar. É uma questão de mudar a mente, a visão sobre este assunto da adoção, de ser adotados na família de Deus. Nós podemos compreender lá em Romanos 8, 16 e 17 e Efésios 1, 5, e vai relatar, mas hoje nós não teremos tempo. Mas se você ainda não entrou na família de Cristo, não deixe para amanhã. Que hoje você reconheça Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que você tome posse dessa promessa que está em Hebreus 1,14. Que você saiba que há anjos do Senhor trabalhando todos os dias pela sua vida. E se você compreende a graça salvadora de Jesus que está sobre a sua vida, se comporte como tal. O diabo tem as suas atuações, o poder, mas você está acima dele. O diabo já está condenado, mas nós já estamos redimidos e salvos. Não há como ele chegar a uma posição que eu e você nós vamos alcançar em Cristo. Por isso que nós estamos na criação, sendo contemplado como esta obra-prima, um valor inestimável que foi pago pelo sangue de Jesus. Primeiro ensinamento, espíritos ministradores, os anjos. Segundo ensinamento, um posicionamento da igreja. E o terceiro ensinamento que eu quero deixar aqui esta noite é sobre as funções dos anjos. Os anjos têm várias funções. E eu quero passar rapidamente, já que tem 300 aparições, eu não vou conseguir falar todas, mas algumas que eu separei para nós essa noite. Vocês estão comigo? Ou querem estudar as 300? Não tem problema, o pastor William continua depois de mim. Primeiro, os anjos estão nos servindo em vida e até após a morte. O Hernandes Dias Lopes vai dizer que a atuação dos anjos foi tanto no passado, é no presente e ainda será no futuro. Os anjos não vão tirar férias, vão continuar trabalhando por toda a eternidade.
E sabe, a palavra de Deus está dizendo que os anjos, eles continuam trabalhando após a morte. Lucas 16, 22, a história do mendigo, do rico e do mendigo. E ali fala que o anjo pegou Lázaro e levou até Abraão. Lucas 16, 22, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Repete comigo, foi levado pelos anjos. Então os anjos vão trabalhando para os santos. Essa é uma das funções. A segunda função que eu separei aqui para nós, eles festejam as conversões. Lucas 15, 10, e aqui quem é mais antigo dessa igreja, quem vem há muito tempo nessa casa, sempre quando havia um apelo e várias pessoas chegando a Jesus, pastor Eupídio sempre falava, hoje a festa nos céus, porque um pecador se arrependeu. E sabe quem faz essa festa nos céus, além da Trindade Santa? Os anjos ministradores, são os anjos do Senhor. A palavra de Deus vai dizer, eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. É nossa função pregar o Evangelho, e há uma celebração nos céus pelos pecadores que estão se voltando para Jesus, que estão enxergando o pecado, reconhecendo, arrependendo e voltando aos caminhos do Senhor. Por isso celebre quando um pecador se arrepende, se esforce para que um pecador volte-se para Jesus. A terceira função que eu separei aqui é que os anjos estão guardando e protegendo a igreja do Senhor. Salmos 91, 11 e 12. Vocês estão comigo? Estou correndo muito? Não? Só um pouquinho. Salmos 91, 11 e 12. Amém? Porque aos seus anjos Ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Então os anjos estão aí, à disposição para guardar, para nos livrar, para nos sustentar e proteger de tropeços diários que podem acontecer em nossas vidas. Os anjos têm mais uma função que eu quero deixar aqui registrada essa noite, de livramentos. Quem aqui já viu um livramento repentino no trânsito? Talvez você já assistiu lá no YouTube aquele monte de livramento, né? A pessoa, o poste cai atrás da pessoa. Muitas vezes são anjos de Deus que estavam lá guardando, protegendo, livrando. A palavra de Deus vai dizer em Atos 12 que um anjo livrou o Pedro da prisão, pegou e tirou ele, levou pelas mãos até ali fora. Ele até tomou um susto quando ele viu que era de verdade, ele pensava que estava até sonhando, mas o Pedrão, Deus o livrou daquela condenação que não era justa. Eu quero deixar registrado aqui na sua mente, e que talvez isso deva acontecer comigo e com você esta noite. Ali em 2 Reis 6, vai contar a passagem onde havia uma perseguição sobre o povo de Israel. E um rei reuniu todo o exército dele, porque ele já havia montado várias emboscadas para o povo de Deus, e ele não conseguia. E ele chamou um dos seus comandantes e disse: olha, tem algum infiltrado aqui no meio do meu exército? E aquele homem disse: não, meu senhor, acontece que tem um profeta lá na nação, e ele entra no quarto dele, fala com Deus, e Deus conta tudo no secreto para ele. Deus conta tudo para Eliseu. E aquele rei falou: então vamos lá matar Eliseu, porque é a maneira de nós vencermos esta guerra. E eles foram, montaram as companhias e chegaram à casa de Eliseu. Quando chegaram lá, o seu moço viu aquele exército se aproximando para matar Eliseu, e ele ficou com medo. E ele foi acordar: meu senhor, chegaram, o exército está aí, está se aproximando. E Eliseu falou: não tenha medo.
Às vezes o inimigo se levanta e nós ficamos apavorados e ficamos com medo, mas a palavra do Senhor vem dizer: não tenha medo. A palavra de Deus foi e disse naquele momento para ele: olhe para os montes, são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Preste atenção nesse versículo 6:17. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. O moço viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. A hora que o ataque do inimigo se aproxima da minha e da sua vida, há um exército de anjos disponível, trabalhando para mim e para você. A questão é quem acredita, quem confia. Aquele moço conhecia as Escrituras, mas ele não acreditava, ele não conhecia, ele não tinha uma experiência com os anjos ministradores. Mas o Senhor falou para ele: olha, abra os olhos. E o que a palavra diz para nós aqui esta noite é: abra os seus olhos, abra os seus olhos espirituais, fique atento ao mover de Deus, fique atento à guerra. As milícias celestiais estão aí posicionadas, trabalhando para mim e para você. Houve livramento na vida de Daniel, na cova dos leões, no capítulo 6, no versículo 22. Também os anjos trabalharam consolando. Ali é relatado na tentação de Jesus em Mateus 4, no final, os anjos foram e serviram, Mateus 4:11, os anjos foram e serviram Jesus. Os anjos também trabalharam quando Paulo ia a Roma, e ali no naufrágio, ele foi atacado, mas antes de tudo que aconteceu, um anjo apareceu do Senhor, consolou ele, falou: não tenha medo, você há de chegar lá, para que é importante que o Evangelho seja anunciado. Os anjos também consolaram Jesus, quando ele estava ali, agonizando, pouco antes dele chegar, o tempo da sua entrega total, em Lucas 22:43, a palavra do Senhor vai dizer: então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Há conforto para cada um de nós. Os anjos do Senhor estão trabalhando pelas nossas causas, estão nos confortando diariamente. Os anjos do Senhor também trabalharam com instruções, orientando no caso dos apóstolos, ao serem livres da prisão, e os anjos apareceram e falaram para eles que convinha que eles voltassem ao templo e pregassem o Evangelho, como em Atos 5:20, Filipe e o eunuco, Atos 8:26, e também com o centurião Cornélio em Atos 10:3. Alguns dos mais de 300 que estão registrados, e você certamente conhece tantos outros, mas eu deixei um em especial para relatar para mim e para você aqui esta noite, para que a gente compreenda o mover e o poder de Deus sobre as nossas vidas. Jesus, ele foi o exemplo de tudo para nós hoje. Quando nós precisamos saber algo, nós precisamos olhar para Jesus e tirar o conhecimento que todo foi praticado na sua vida. Jesus estava ali no Getsêmani, e 100% como homem, quando aqueles homens chegaram para prender Jesus, Pedro quis defender Jesus, e ele se apartou da sua espada e feriu o soldado que iria pegar Jesus, e Jesus logo repreendeu Pedro e disse: Pedro, não lance mão da espada. E a fala de Jesus é algo que nós precisamos aprender aqui esta noite. Jesus estava ali como um ser humano, e se Jesus, ele podia fazer isso, ele está nos ensinando que esta arma está disponível para mim e para você. Jesus disse assim a Pedro, Mateus 26:53, você acha que não posso pedir a meu Pai, e Ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Você acha que é possível
aparecer 12 legiões de anjos. Uma legião está sendo equiparada aqui com o batalhão romano, com os soldados romanos, e era uma média de 6.000 soldados romanos. O que Jesus estava dizendo para Pedro: olha, se eu rogar ao Pai, como um filho que hei de herdar a salvação, se eu rogar ao Pai, no mesmo momento Ele pode enviar 72.000 agentes celestiais para defender a minha causa. E isso tudo está disponível para mim e para você. Se nós rogarmos ao Pai, esses anjos estão liberados, porque essa é a função dos anjos: servir a um propósito eterno. E nesse sentido que eu quero, concluindo com você, como Hernandes disse, eu citei há pouco, o ministério dos anjos não só foi ativo no passado, mas está ativo no presente, e certamente o será no futuro. Contudo, porém, entretanto, preste atenção, agora, mais do que tudo que você prestou até aqui. Anjos não podem ser adorados. Você pede a Deus, você invoca a Deus, mas você não pode adorar e invocar anjos. E este relato está em Apocalipse 19:10, quando João esteve na presença de um anjo. E ele vai dizer que ele se prostrou. Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: não faça isso. Repete comigo: não faça isso. De novo: não. Por último, para ninguém errar: não faça isso, hein? Se alguém fizer, o dia que nós estiver diante do Pai, ninguém vai colocar essa culpa em mim. Não faça isso. E olha as palavras do anjo para João: meu Deus, Jesus, sou um servo de Deus assim como são vocês e seus irmãos, que guarda o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Bom, Isaac, eu sou um servo de Deus, como você e seus irmãos. Lembra que eu falei agora há pouco? Deus, pessoas, anjos. Eu sou um servo de Deus, eu contemplei, eu queria ter a mesma obra que vocês. Ora, eu estou aqui lutando por vocês, estou aqui. Eu sou um servo como vocês. E João vai repetir as mesmas palavras em Apocalipse 22, do 8 ao 9. Toda adoração, toda honra, toda glória é somente ao nosso Deus, é somente a Trindade, é somente a Jesus, é somente ao Espírito Santo. E eu quero concluir com você contando 3 experiências. Se você me dá esta oportunidade, eu sei que eu gastei bastante o tempo dos irmãos, mas eu creio que é importante. 3 experiências para edificar a sua fé, para que edifique a minha também, e para que você exerça o seu papel como um cristão diante de Deus. A primeira experiência, eu relatei há pouco aqui, que está no meu livro, quando eu estava ali, com meu filho já 2 dias desenganado pelos médicos. Meu filho estava numa maca, no pronto-socorro, há 2 dias, e não tinha nenhum diagnóstico correto, e ele estava se desfalecendo cada vez mais. Eu estava lá fora, já era hora de eu ir embora, já tínhamos feito as visitas, uma quarta-feira à noite. Eu falei: meu Deus, esse horário era o horário que eu estaria lá no Porto Real hoje, intercedendo por um evangelismo da rede de jovens, e eu estou aqui, o que eu devo fazer? E sabe, naquele momento, o Espírito Santo falou comigo que eu deveria orar, que da mesma maneira que eu estaria orando lá naquele bairro, eu poderia estar orando ali também. E eu comecei a
falar com Deus e perguntar: o Senhor vai levar, o Senhor vai deixar? Porque eu tive alguns complexos com a morte da minha mãe, mas naquele momento Deus começou a me curar e falou: olha, eu continuo sendo Deus da cura, a sua função é orar. E eu comecei a orar naquela janela do hospital ali, no pronto-socorro, ao lado ali da Santa Casa, e eu comecei a ser inundado pelo poder de Deus, e eu entendi que começava uma guerra espiritual, e de repente veio no meu coração: peça anjos. E no momento você dá uma travada: e agora? Eu peço anjo, eu estou fazendo certo, eu estou errado? Mas eu aprendi sempre na igreja que nós devíamos mandar os anjos guerreiros, ministradores. E aí eu comecei: anjos guerreiros aqui neste lugar, anjos guerreiros aqui neste lugar. Meu Deus, eu quero uma legião de anjos aqui neste lugar. Eu quero uma legião de anjos aqui onde eu estou agora, nesse quarto. Eu quero uma legião de anjos. Estava cheio de gente, lotado aquele lugar. E eu comecei a entrar no manto ali mesmo, o povo tudo me olhando assim. Aí eu dei uma empolgada, eu falei: 2 legiões de anjos. Agora eu quero 2 legiões de anjos nesse lugar. Hoje é fácil contar, mas no dia não estava fácil não, viu? 3 legiões de anjos. Agora eu quero 3 legiões de anjos. Meu Deus, inunda esse hospital agora com anjos. Mas eu senti a atmosfera mudando naquele lugar, porque não tinha a ver com uma guerra passageira, como eu disse, há poucos casos materiais, situações passageiras. Havia uma guerra espiritual. E ali eu comecei a pedir anjos. Meu filho já tinha passado por 3 pediatras e nenhum tinha encontrado. E de repente a plantonista da noite, perto das 9h30, 10 horas, ela vai e faz outro exame no meu filho, fica incomodado e faz um exame simples de todos que ele já tinha feito, faz um raio-x na barriga dele e encontra o problema. Mas sabe, eu tenho certeza que não foi ela, porque eu sei o que estava acontecendo do lado de fora. A guerra continuou e eu continuei orando ali até meia-noite, pedindo anjos naquele lugar. E por volta das 11h30 vagou uma vaga que também não tinha na UTI, e meu filho foi para a UTI. E naquele momento eu senti a paz que excede todo entendimento dessa posição como cristão que nós temos, que a hora que a guerra é sua, ninguém vai tomar de você. E aquela posição aumentou. E sabe, no outro dia eu estava lá: Deus envia anjos guerreiros, envia anjos guerreiros. E foi o dia que minha leitura da Bíblia caiu em Hebreus 1:14. E eu entendi esse mover de Deus sobre a minha vida, naquela experiência real. E eu falava: Deus envia anjos. E quando eu estava saindo ali antes do período operatório, eu tinha saído e voltei, soube que ele ia operar pela manhã. Minha esposa ligou, nós estávamos aqui na oração, tinha oração aqui da igreja. Eu pedi para a pastora Marlene interceder, e ela me ligou 5 horas da manhã. Gente, vocês sabem, né? Quando você está com um filho na UTI, 5 horas o telefone toca. Eu não morri antes, porque hoje era para eu estar aqui com vocês. Então, tocou o telefone, aquele negócio, e minha esposa intensifica as orações, porque o Lucas está tossindo sangue. E sabe, naquele momento eu falei: olha, há um batalhão intercedendo pelo nosso filho ali na igreja, e há anjos ministradores trabalhando. E isso foi, daquele dia, eu até encontrei o Fabião aquele dia, ele foi visitar o Silvio está aí. Silvio, você estava quase, hein, aquele dia lá também, que eu fui te visitar, hein? Deu uma sorte que os anjos passou lá aquele dia, hein, Silvio? Brincadeira, mas né, Silvio, quem estava lá sabe, né? Naquele quarto, né? E aí o Fábio saiu e está vindo visitar o Silvio, e ele falou comigo: o que vai acontecer lá não é para a morte, mas é para a vida, para a edificação da casa de Deus. E é por isso que eu estou contando esse testemunho aqui, para edificar a sua fé. Eu conto vários detalhes ali no livro da presença de Deus naquele lugar. E hoje o Luca está aí, forte e saudável, com seus 4 anos já. Na ocasião ele tinha apenas 11 meses. E os anjos ministradores estavam lá, servindo a um propósito eterno, para que você seja edificado esta noite. Segundo testemunho que eu quero relatar, aconteceu aqui na juventude, com meu amigo Álvaro. Um dia antes dele pregar, ele teve uma visão. E ele chegou e me contou e falou: Mateus, nós estávamos intercedendo, lutando, orando por esta pessoa, por uma pessoa, e eu não sei o que é, mas meu coração ficou apertado e tal. Eu falei: não, o problema nós já tem demais, larga isso aí para lá, vamos embora. Passado 2 meses, meu sogro testou positivo no Covid, e ele foi piorando, até que um belo dia, ou um ruim dia, né? Não é tão belo assim, ele foi diagnosticado e teve que ir para a UTI.
E aí, naquele momento, nós já tínhamos vindo aqui na oração de manhã, eu tinha encontrado o Álvaro aqui, e ele tinha comentado algo sobre mim, comigo, sobre estar apertado, as orações e tal, e eu liguei para ele e falei: olha, eu acabei de receber a notícia que meu sogro subiu para a UTI, então nós precisamos guerrear agora, neste caso, e vamos mandar anjos lá, e mandar anjos. E aí, passado um tempo, umas meia hora ou uma hora, o Álvaro ligou para mim de novo e falou: rapaz, eu tive algo aqui, eu não sei, eu estou entre a fé e a razão, eu não sei se é verdade ou não é, então eu tenho que te contar. Eu fui orar, mas eu só tinha uma visão. Eu tinha uma visão do seu sogro lá no leito e anjos em volta da cama. Só que eu estou entre a fé e a razão aqui, eu estou impactado com o que eu vi. E eu falei: mas então vamos agradecer, porque ele sentiu no coração de só agradecer que Deus já estava fazendo a obra. Falei: então vamos agradecer, você viu, é real, nós estávamos orando, é real. Porque às vezes você tem experiência e você não sabe o que está acontecendo, porque é uma dimensão entre você entrar no mundo espiritual e sair do natural. E aí, para a honra e glória do Senhor, naquele dia, meu sogro começou a melhorar o quadro dele, e nunca mais parou, e está firme e forte até hoje, voltou são e salvo para casa. Esse foi o segundo testemunho, e eu quero deixar um terceiro aqui para você, porque às vezes nós pensamos, né, eu vou mandar um anjo lá, e o anjo vai voando, e sabe, o que eu estou pregando aqui não é para você ter visões de anjo, não é para você ver anjo voando, tá certo? Não é para você ver se tem asa ou se não tem, não é aqueles desenhos. O que eu estou dizendo é que os anjos estão trabalhando. Estou dizendo algo sério aqui, não estou brincando com você. Estou dizendo para você que anjos é uma realidade, que o mundo espiritual é uma realidade. E sabe, você pode orar daqui, o anjo, ele pode estar aqui, ele pode aparecer lá na Alemanha em segundos. Ele some aqui, aparece lá, porque ele está no mundo espiritual, na eternidade. Ele viaja a muito mais do quilômetros-luz, muito mais rápido que a luz. Talvez isso é muito difícil para nós compreendermos, não vamos entrar nisso, mas um dia, uma irmã aqui da nossa igreja, chamada Carolina, foi visitar a filha dela na Alemanha. E chegando lá, ela teve um infarto fulminante no aeroporto. E ali ela foi socorrida, e praticamente ela ficou morta por alguns minutos. E houve toda uma movimentação e conseguiram entubar ela e depois levar ela para um hospital. E quando a filha dela me ligou, a Renata, pedindo oração e para mim falar para o pessoal da igreja e tal, eu falei para ela: olha, eu tive uma experiência com o Lucas, e eu quero compartilhar com você Hebreus 1,14. Mandei para ela esta mensagem e falei para ela: interceda, que os anjos do Senhor vão lutar pela sua causa. E nós temos um áudio de quando tudo aconteceu e ela mandou para nós. Eu queria que você meditasse comigo e pudesse alicerçar a sua fé esta noite. Se a gente puder ouvir este áudio agora, nas vozes dela, de uma filha ali, guerreando pela vida da sua mãe. Queria compartilhar algo que aconteceu hoje na sala. Enquanto eu estava com a minha mãe, eu coloquei os áudios, né, para todo mundo, que todo mundo mandou para ela. E depois eu coloquei o louvor também e comecei a orar, agradecendo a Deus. E ela se mexe, né, enquanto eu oro. Eu coloquei um áudio também do pastor, do Edivaldo, acho que é o pastor do Edivaldo, que mandou para mim uma oração para mim colocar para ela ouvir. Eu coloquei a oração da Solange, que a tia Leu mandou para mim, eu também coloquei para ela, e ela reage todos os áudios. Ela mexe a mão, ela mexe a perna, ela mexe a cabeça, ela mexe a língua. Então eu percebo que ela tem consciência, ela tá ouvindo, ela tá entendendo tudo. E eu vou continuar mandando os áudios, eu vou continuar mostrando para ela, porque eu tô vendo que isso tá fazendo bem a ela, né, pelo fato dela tá reagindo. E em um dos momentos que eu queria compartilhar com vocês que aconteceu hoje, coloquei um louvor para ela escutar enquanto eu orava. E a tia Leonice falou para mim
ficar todo o tempo falando que Deus é fiel. E eu acabei a oração e comecei a repetir várias vezes que Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. E no momento que eu repetia isso, eu comecei a ver anjos marchando no quarto da minha mãe. E no momento que eu parava, eles paravam. E no momento que eu falava, Deus é fiel, eles continuavam marchando. Esses dias que eu tô vivendo com a minha mãe no quarto, tem sido um divisor de águas na minha vida. Eu tenho tido experiências naquele quarto tremendos que há muitos anos eu não tinha. E eu falei pra minha mãe o que estava acontecendo. Eu falei, mãe, enquanto eu tô falando Deus é fiel, tem anjos marchando aqui no seu quarto. E pedi pra ela falar na mente dela, pensar que Deus é fiel, porque enquanto ela pensa, os anjos estão ali marchando. E no momento que eu falei isso pra ela, a minha mãe começou a chorar, começou a sair lágrimas dos olhos dela. E eu consegui enxergar, eu consegui limpar as lágrimas dela. E continuei falando, Deus é fiel, Deus é fiel. E pedi pra ela também ficar no pensamento dela. Sempre que Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Enquanto eu não estivesse ali, para ela continuar pensando nisso, que Deus é fiel, porque enquanto ela estivesse pensando, os anjos iam estar marchando ali. Então eu queria compartilhar com vocês que minha mãe não tá sozinha. Tem anjos ali com ela, tem anjos ali cuidando dela em todos os momentos. Eu não sei explicar para vocês, mas é algo sobrenatural. Na hora que eu entro naquele quarto, eu sinto uma coisa tão forte. É como se o céu estivesse ali. É uma presença diferente, é um ar diferente. É uma paz que me consome. Eu não sei explicar. Eu nunca senti isso assim, tão forte. Desculpe de eu chorar, é que eu fico muito emocionada mesmo, muito agradecida a Deus por esse momento que Ele tem nos proporcionado. Eu com a minha mãe ali, apesar desse problema, desse vento que a gente está passando, é que como vocês estão orando, estão intercedendo, tem pessoas, pastores. Então eu gostaria de compartilhar com vocês, para que vocês soubessem o que está acontecendo aqui mesmo comigo e com a minha mãe. E para falar que a minha mãe não está sozinha ali. Eu sempre repito isso para ela. Falei, mãe, você não está sozinha aqui. E ela sabe que ela não está sozinha, tá? Então continue orando por ela. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor. Escute, isso não é uma ficção. Isso não é uma novela, uma encenação. Isso é uma vida real que eu estou te contando. Eu te mostrei na Bíblia todos os exemplos. Sabe, os anjos de Deus podem lutar por uma causa que é só sua hoje aí, que está guardada e você precisa de uma solução. Os anjos do Senhor podem trabalhar por ela esta semana, através do seu louvor a Deus, da glorificação a Deus, da sua invocação à Trindade Santa. E os anjos estão aí para nos servir. Mas nós precisamos montar este posicionamento na nossa mente e no nosso coração. Você cantou um louvor aqui, e você pode cantar melhor do que você ensaiou no começo. Sabe, hoje de manhã eu senti no coração de orar por curas e milagres, e eu vou orar novamente. Sexta-feira de manhã eu estudava outra palavra. Sabe, aquele frio, o irmão Valdir me socorreu. Valdir, né? Me deu café, eu estava sentado numa calçada ali, ó, estudando a palavra. Um frio. E ele me deu café, entra aqui na empresa, vem tomar café. Eu nem sabia que a empresa do irmão era lá.
E Deus começou a falar comigo depois que eu saí lá da empresa, e começou a mudar, e me trouxe aqui com esta palavra hoje. Eu poderia estar em vários lugares, você também poderia estar em vários lugares, mas Jesus te trouxe hoje aqui. O Espírito Santo trouxe aqui. Você tem uma causa. Você tem uma causa. Você pode ter uma causa de um ente querido, de um parente, mas você tem uma causa de salvação da sua família. Como o pastor William pode depois mencionar o testemunho, que a gente precisa de um socorro dos anjos de Deus. Dos anjos de Deus estar ali guardando o ambiente, lutando com as milícias do mal, com as suas milícias celestiais, porque esta guerra eu não posso vencer, mas os anjos do Senhor, sim, os anjos do Senhor